Eu procurei você por anos, disse o milionário emocionado ao reencontrar sua esposa com um filho. O telefone tocou 4 vezes antes de cair no chão. Rafael não se mexeu. Estava sentado na beira da cama de madrugada com a mesma camisa que usava há 2 dias, olhando para um ponto fixo na parede. Na mesa de cabeceira, um copo d'água que ninguém tinha tocado. Na cadeira do canto, uma mala ainda fechada da última viagem. E no chão, entre seus pés, uma foto. Lívia sorria nela. Era uma foto simples, tirada num domingo qualquer, na varanda da fazenda dos pais dela, no interior de Minas. Ela estava de costas para a câmera quando ele chamou o nome dela. E quando ela se virou, o sol batia de lado no rosto. E ela riu antes mesmo de saber que estava sendo fotografada. Esse era o tipo de coisa que Rafael amava nela. A espontaneidade, a leveza com que ela habitava o mundo, como se a vida fosse um lugar mais fácil do que realmente é. Ele tinha tirado aquela foto 3 semanas antes de ela desaparecer. Já fazia 5 anos. 5 anos, 2 meses e 18 dias, para ser exato. Rafael sabia por que tinha anotado. Não numa agenda, não no celular. Tinha anotado na parede do escritório da fazenda que ele herdou do pai, atrás de um quadro que ninguém nunca tirava do lugar. Um risco a lápis, com a data. Como se precisasse guardar aquele momento em algum lugar que não pudesse ser apagado por engano. Naquela noite específica, ele estava em Uberlândia, num hotel que nem se dava ao trabalho de ter nome bonito na fachada. Tinha chegado de carro depois de um dia longo em cima de uma obra de terraplanagem a 50 quilômetros dali, avaliando o contrato, resolvendo o problema de subempreiteiro, sendo o Rafael Alcântara que o mundo via. Duro, eficiente, sem tempo para perder. Mas de madrugada, quando o silêncio fechava, o outro Rafael aparecia, o que ainda guardava a foto na carteira. O telefone no chão continuou piscando. Uma mensagem de Henrique, seu sócio e único amigo de verdade que ele ainda tinha. Você sumiu de novo. Amanhã tem reunião às 8, tá bem? Rafael olhou para a mensagem por um tempo. Depois digitou, tô. Mentira. Mas era a resposta que todo mundo aceitava sem perguntar mais. Ele se levantou, foi até a janela e ficou olhando para a rua lá embaixo. Era uma cidade do interior, dessas que dormem cedo e acordam com galo. A rua estava vazia. Um cachorro atravessou devagar, sem pressa. Um poste piscou uma vez e voltou a se firmar. E Rafael ficou ali, com as mãos nos bolsos, pensando na última vez que tinha dormido de verdade. Não lembrava. Quando Lívia sumiu, a versão oficial foi construída rápido demais para ser verdade. A polícia registrou como abandono voluntário de lar. A família dela, do interior de Minas, aceitou essa versão com uma dor silenciosa que Rafael nunca entendeu direito. A sogra chorava, mas não questionava. O sogro ficou quieto e fechado, como sempre foi. Os amigos de Lívia, um por um, foram se afastando de Rafael como se ele fosse o culpado ou como se a dor dele fosse grande demais para aguentar de perto. Ninguém queria ouvir o que ele tinha a dizer. E o que ele tinha a dizer era simples. Lívia não tinha ido embora por vontade própria. Ele conhecia aquela mulher. Conhecia do jeito que você conhece alguém quando divide o cotidiano de 7 anos, quando você viu a pessoa chorar de alegria e chorar de tristeza e chorar sem motivo nenhum na quinta-feira à noite. Ele sabia como ela dormia, para qual lado ela virava quando estava preocupada, qual o tom de voz que ela usava quando estava fingindo que estava bem. Ele sabia tudo isso, e ele sabia que ela não tinha escolhido partir. Mas provar isso era diferente. Nos primeiros meses, Rafael contratou 2 detetives particulares. Um deles sumiu com metade do adiantamento. O outro trabalhou por 3 meses, virou relatórios cheios de informação inútil e, no final, disse que não tinha mais nada para investigar. A polícia arquivou o caso. O delegado, que era amigo de um vereador local, tratou Rafael com o tipo de condescendência reservada para homens que a esposa abandona. Então, Rafael mudou de estratégia.
Parou de depender de outros. Começou a crescer. Pegou a empresa de engenharia que estava no nome do pai, ainda pequena, ainda sobrevivendo de contrato em contrato regional, e foi expandindo, primeiro pelo interior de Minas, depois pelo Triângulo, depois Goiás, Mato Grosso, Tocantins. Cada novo contrato em uma cidade diferente era também uma oportunidade. Ele chegava, avaliava a obra e, nas horas vagas, perguntava. Conversava com gente de bar, com caminhoneiro, com vendedor de posto de gasolina. Mostrava a foto de Lívia. A maioria sacudia a cabeça. Nunca viram. Mas Rafael aprendera que o Brasil do interior tem uma memória boa para as caras que passam. E que às vezes bastava a pergunta certa para uma informação aparecer do nada. 3 anos atrás, um homem numa borracharia em Patos de Minas disse que tinha visto uma mulher parecida com a da foto, viajando de ônibus, com uma mochila. 2 anos atrás, uma atendente de um posto no norte de Minas disse que lembrava de uma mulher que pediu carona uma vez, assustada, com pressa. Não sabia dizer o destino. Fragmentos. Sempre fragmentos. E Rafael juntava cada um deles como se um dia fosse completar o quebra-cabeça. Na manhã seguinte ele acordou antes do alarme, tomou banho rápido e desceu para o café. Comeu pouco, falou menos. O celular na mesa, com a agenda do dia aberta. Reunião às 8, visita à obra às 10, almoço com o fiscal de contrato e, à tarde, o caminho de volta para Belo Horizonte. Mas na hora de colocar o endereço no GPS, alguma coisa mudou. Era uma coisa pequena, um capricho quase, uma vontade sem explicação muito clara. Tinha uma estrada de terra que cortava caminho, saindo de Uberlândia em direção ao sul, passando por um punhado de comunidades rurais que nem constavam direito nos mapas. Ele tinha visto aquela estrada antes, marcada num mapa antigo que tinha comprado numa loja de mapas em Belo Horizonte há uns 2 anos, quando ainda rastreava cada rota possível que Lívia poderia ter percorrido naquela época. Nunca tinha percorrido aquele trecho. Não havia motivo específico para percorrer agora. Mas ele ligou o carro, saiu do hotel, tomou a BR um trecho e, num determinado cruzamento, quando o GPS mandou ele virar à direita, ele virou à esquerda, para a estrada de terra. O carro levantou poeira desde o início. Era um trecho sem sinalização, com mato fechado dos 2 lados, e de vez em quando uma porteira, um pedaço de cerca, um urubu pousado num mourão. O sinal do celular sumiu depois do 2º quilômetro. O rádio chiou e apagou. E Rafael foi indo, devagar, sem pressa, com a janela entreaberta e o cheiro de terra seca entrando. Era esse tipo de lugar que ele gostava. Não que ele fosse um homem de contemplação, mas havia algo no interior profundo do Brasil que acalmava alguma coisa nele que a cidade não conseguia alcançar. Talvez fosse porque Lívia tinha crescido num lugar assim. Talvez fosse porque quando ele estava em lugares assim, tinha a sensação estranha e irracional de que estava mais perto dela. Ele passou por uma comunidade com uns 20 barracos, uma igrejinha, um campo de futebol com a trave torta. Passou por uma ponte de madeira que gemeu sob o peso do carro. Passou por uma escola rural fechada, com um muro pichado. E então, a uns 4 quilômetros depois da última casa que ele tinha visto, a estrada fez uma curva fechada. E do outro lado da curva havia um terreno pequeno afastado da estrada, com uma cerca de arame, uma mangueira velha no fundo e do lado de cá um varal improvisado entre 2 pedaços de madeira. Roupas penduradas, uma camiseta azul, um short escuro, uma calça. E no meio, peças miúdas, uma bermuda pequena, uma camisetinha, roupas de criança. Rafael diminuiu o carro, sem saber por quê, e então a mulher saiu pela porta do barraco. Ela carregava uma bacia plástica com mais roupas molhadas. Estava de costas, cabelo preso de qualquer jeito, um vestido simples, descalça na terra batida. Ela caminhou até o varal e começou a estender as peças com aquele gesto mecânico de quem faz aquilo todo dia. Rafael parou o carro. Não foi uma decisão. O pé foi para o freio sozinho. Ele ficou olhando pela janela,
com uma sensação estranha comprimindo o peito. Não era reconhecimento ainda. Era outra coisa. Era o tipo de coisa que seu corpo sabia antes que a cabeça alcançasse. E então ela ouviu o carro parado, virou o rosto na direção dele por cima do ombro, e por uma fração de segundo foi só um perfil. Mas a fração de segundo foi suficiente. Rafael abriu a porta do carro. As pernas foram até o chão sem que ele mandasse. O coração estava fazendo uma coisa que não fazia há muito tempo. Aquela pancada seca no peito que você sente quando a realidade é grande demais para caber no tamanho normal das coisas. Ela se virou de frente, mais magra. O olhar com aquele peso que os anos pesados colocam e não tiram mais. Mas era ela, era Lívia. A bacia caiu da mão dela. O plástico bateu na terra e uma peça de roupa escorregou para fora. E ela ficou parada, com as mãos sem saber onde ir, olhando para ele como se estivesse vendo um vulto, como se precisasse de mais um segundo para confirmar que aquilo era real. Rafael parou, a uns 3 metros dela. As palavras que ele tinha ensaiado por anos, as frases que tinha construído e destruído e reconstruído nas madrugadas de hotel, nas estradas, nas obras, tudo isso foi embora. O que saiu foi simples, rouco, mal controlado. Eu procurei você por anos. Ela fechou os olhos. E quando abriu, tinha água neles. Foi nesse momento que a porta do barraco abriu. Um menino apareceu na soleira. Uns 4 anos, talvez. Cabelo escuro, olhos grandes, segurando um caminhãozinho de plástico vermelho com as 2 mãos. Ele olhou para Rafael sem medo, com aquela curiosidade direta que só criança tem. E Rafael olhou para ele. Demorou uns 3 segundos. 3 segundos em que alguma coisa dentro dele foi fazendo conta sozinha, foi alinhando traços, foi reconhecendo o formato dos olhos, a linha do queixo, a sobrancelha levantada do lado esquerdo, que era idêntica à do espelho. Como é o nome dele? A voz de Rafael saiu num volume que ele não controlou. Lívia estava com a mão na boca. Mateus, ela disse, quase sem voz. Rafael olhou de volta para ela. Lívia, ela não respondeu. Ele é meu filho. Não era pergunta. Ela fechou os olhos de novo, e dessa vez as lágrimas vieram. E foi a confirmação mais devastadora que Rafael Alcântara tinha recebido em toda a sua vida. Não porque fosse uma notícia ruim, mas porque era uma notícia que tinha um filho de 4 anos de tamanho. E ele não tinha estado presente em nenhum segundo desse tamanho todo. Mateus olhou para o pai, sem saber que era o pai, e apontou o caminhãozinho vermelho na direção dele como se estivesse oferecendo. E Rafael Alcântara, que não chorava desde o velório do próprio pai, sentiu a garganta fechar de um jeito que não conseguiu conter. Lívia fez café. Ela precisava fazer alguma coisa com as mãos. Rafael sabia disso. Ele a observou entrar no barraco, Mateus agarrado à perna dela, e ficou do lado de fora por um momento, respirando, colocando a realidade de volta nos eixos. Quando entrou, o espaço era pequeno. Uma mesa, 2 cadeiras, um fogão de 2 bocas, uma prateleira com poucos mantimentos. No canto, uma cama de solteiro com um colchão de casal espremido, uma caixinha de brinquedos no chão, uma foto grudada na parede com fita adesiva de um lugar que Rafael não reconheceu. Era uma vida inteira comprimida num cômodo. Ele sentou. Mateus ficou de pé perto da mãe, olhando para ele com aquele olhar de criança que avalia tudo sem filtro. Você quer biscoito? O menino perguntou. Rafael demorou 1 segundo. Quero sim. Mateus abriu um pacote de biscoito de polvilho que estava em cima da mesa e colocou 3 na frente de Rafael com uma seriedade que partiu o coração. Lívia colocou o café na mesa. Ficou em pé. Senta, Rafael disse. Ela sentou. Ficaram os 2 olhando para o café por um tempo. Você tá bem? Ele perguntou. Tô viva, ela disse. Não é a mesma coisa. Ela concordou com a cabeça levemente. Eu sei. Rafael respirou fundo. Você vai me explicar o que aconteceu. Não era ameaça. Não era raiva ainda. Era uma afirmação tranquila, daquelas que carregam 5 anos de peso embaixo. Lívia olhou para Mateus.
Vai brincar lá fora, meu filho. Fica perto da cerca, tá? Com o meu caminhão? Com seu caminhão. O menino saiu. E o silêncio que ficou era diferente do anterior. Era um silêncio que precisava ser preenchido com verdade, e os dois sabiam disso. Lívia colocou as mãos em cima da mesa. As mãos de quem trabalha com roça, com terra, mãos que antes tinham unhas cuidadas e agora tinham calos. Eu vou te contar tudo, ela disse. Mas você precisa me prometer que vai escutar até o final antes de falar qualquer coisa. Prometo. Ela olhou para ele, avaliou e começou. Era um mês antes de eu desaparecer. Você estava fora, em Goiânia, aquela obra do aeroporto que estava tomando metade do seu ano. Eu estava em casa e o Henrique foi lá. Rafael franziu o senho. O Henrique? Deixa eu terminar. Ele fechou a boca. O Henrique foi lá para pegar uns documentos que você tinha esquecido. Ele usou a chave reserva, mas eu estava em casa e quando ouvi barulho no escritório, fui ver. Ele não estava pegando documento nenhum. Estava fotografando uma pasta com contratos. Rafael ficou quieto. Eu fingi que não vi. Saí antes dele me ver, mas fiquei pensando. E no dia seguinte, enquanto você ainda estava fora, abri essa pasta. Ela pausou. Rafael, era o contrato da obra de patrocínio, o contrato com as aditivas irregulares. Rafael conhecia aquele contrato. Conhecia porque 2 anos antes, quando foi fazer uma auditoria interna, tinha encontrado inconsistências que não conseguia explicar. Tinha confrontado Henrique, que tinha dado uma explicação técnica complicada que Rafael aceitara na época, porque estava sobrecarregado e confiava no homem há 15 anos. Continua, ele disse. A voz estava diferente agora. Essa pasta tinha mais do que os contratos. Tinha um arquivo com nomes de funcionários públicos, valores, datas. Era um esquema, Rafael. E o nome do Henrique estava no meio de tudo. Mas não só o dele. Ela olhou direto para ele. O nome do seu pai também estava. O silêncio que veio depois era de outro tipo. Rafael ficou muito quieto. O tipo de quieto que não é calma. Meu pai morreu há 6 anos, ele disse. Eu sei, mas o esquema estava ativo enquanto ele estava vivo. E depois que ele morreu, o Henrique continuou, usando a empresa, usando o nome de vocês. Rafael levantou da cadeira, caminhou até a janela pequena, ficou olhando para fora onde Mateus empurrava o caminhão na terra. E você foi até o Henrique? Ele perguntou sem virar. Não, eu fui idiota de ligar para o Henrique, achando que ele ia me explicar que era tudo engano. A voz dela tremeu. Ele atendeu na primeira chamada. Ficou muito calmo. Disse que eu tinha entendido errado, que ia me explicar tudo pessoalmente. Marcou um encontro. Ela parou. Eu não fui. Alguma coisa me disse que não fosse. Bom instinto. Naquela mesma noite, 2 homens foram lá em casa. Eu vi pela janela antes de abrir. Não eram do tipo que vem trazer boa notícia. Saí pelos fundos, peguei o que cabia numa mochila e fui. Rafael virou. Grávida. Com 8 semanas. Você não sabia. Eu tinha descoberto 3 dias antes e estava esperando o momento certo de te contar. Ele ficou olhando para ela. 8 semanas. Grávida. Com homens na porta. Sem poder ligar para o marido porque não sabia o que o marido sabia ou não sabia daquele esquema todo. Você achou que eu estava envolvido, ele disse. Ela não respondeu imediatamente. Eu não sabia o que achar. Eu estava com medo, grávida, sozinha, com homens na minha porta. Eu precisava de tempo para pensar. 5 anos, Lívia. Mas, Rafael, 5 anos não é tempo para pensar. É outra coisa. Eu tentei te contactar uma vez. A voz dela ficou mais firme. 2 anos depois, mandei uma mensagem de um celular pré-pago. Você se lembra de ter recebido uma mensagem de um número desconhecido dizendo que eu estava viva? Rafael ficou parado. Lembrava. Tinha recebido uma mensagem assim. Tinha levado para o delegado, que disse que era provavelmente trote. Tinha tentado rastrear o número. O número estava inativo. Era você. Era eu. E 2 dias depois de eu mandar aquela mensagem, 2 homens apareceram aqui. Não nesse lugar. Eu ainda estava em outro lugar. Mas apareceram.
Não sei como me rastrearam, mas apareceram. Ela olhou para ele com um peso que ele não conseguiu aguentar direto. Eu entendi que qualquer contato meu era uma ameaça para você e para o Mateus. Então parei e fui mais longe. Rafael voltou para a cadeira, sentou, ficou com os cotovelos nos joelhos e a cabeça baixa por um momento. Lá fora, Mateus fez um barulho de motor com a boca. Quem são esses homens? Rafael perguntou. Eu não sei todos os nomes, mas sei um. Rodolfo Meireles. Rafael levantou a cabeça. Rodolfo Meireles era o nome de um deputado estadual de Minas Gerais. 2 mandatos, ligado a obras públicas, citado de passagem em um processo de licitação irregular que Rafael tinha lido sobre nos jornais uns 3 anos atrás, mas que tinha encerrado sem condenação nenhuma. O Meireles está envolvido com o Henrique. O Meireles é quem financia, o Henrique é quem opera, e a empresa de vocês, Rafael, a empresa de vocês foi o veículo. Ele ficou quieto, processando. Então, o que você tem? Os arquivos. Fotografiei tudo antes de sair de casa. Está num pendrive, guardado num lugar que só eu sei onde é. Rafael olhou para ela por um longo momento. Você carregou isso sozinha por 5 anos. Eu carregava o Mateus. O resto era peso, não carga. Ela fez uma pausa. Ah, tem diferença. Fora, o menino chamou. Mãe! O caminhão atolou! Lívia levantou, foi à janela. Chuta ele para fora, Mateus. Não consigo. Vai lá, ela disse num tom que não admitia negociação. Silêncio. Depois o barulhinho do caminhão riscando a terra. Rafael levantou e foi ficar ao lado dela na janela, os dois olhando para o menino. Ele sabe alguma coisa? Rafael perguntou. Ele tem 4 anos. Eu sei. Mas quando ele pergunta do pai? Ela demorou. Ele perguntou uma vez. Disse que os outros meninos da venda tinham pai. Perguntou se ele também tinha. O que você disse? Disse que tinha. Que o pai dele estava longe, mas que era um homem bom. Rafael fechou os olhos por um segundo. Você não tinha como saber se eu era um homem bom. Você disse que não sabia o quanto eu estava envolvido. Não, mas eu sempre soube quem você era, Rafael. Eu só não sabia o quanto o que estava ao redor de você podia te contaminar. Ele abriu os olhos, olhou para o filho que não conhecia. Não contaminou, ele disse, mas vai me custar muito para provar. Ela olhou para ele. Eu sei. Ficaram assim um momento, lado a lado na janela. Depois de 5 anos, 2 meses e 18 dias, num barraco de fundo de estrada de terra, olhando para um menino que empurrava um caminhão vermelho com barulho de motor feito com a boca. Eu não vou embora sem vocês, Rafael disse. Ela não respondeu. Lívia, me dá tempo para pensar. Eu não tenho mais tempo para te dar. Ela virou o rosto para ele. Tinha raiva ali, mas tinha outra coisa também. Tinha o tipo de alívio que uma pessoa sente quando finalmente deposita um peso que estava carregando em pé sozinha há tempo demais. Um dia, ela disse. Um dia, me dá um dia. Rafael olhou para o filho. Depois olhou para ela. Um dia, ele concordou. E foi a primeira negociação que ele fazia em anos, onde não era a empresa que estava em jogo. Era tudo o que restava de verdadeiro na vida dele. Naquela noite, Rafael não voltou para Uberlândia. Ficou, não dentro do barraco. Lívia não ofereceu e ele não pediu. Pegou o carro, voltou até a última comunidade que tinha passado, uma localidade chamada Água Fria, que tinha um pequeno comércio, uma igrejinha e uns 8 barracos agrupados em volta de uma praça de terra. Conversou com o dono do comércio, um homem chamado Seu Augusto, que tinha um quarto fundos que alugava de vez em quando para tropeiro, a R$ 20 a diária. Rafael pagou R$ 200 pela semana e não respondeu quando Seu Augusto perguntou de onde ele era. O quarto era menor que o banheiro do escritório dele, em BH. Colchão duro, janela com tela furada, uma lâmpada nua no teto. Rafael deitou vestido, com o braço embaixo da cabeça, olhando para o teto, e ficou assim por horas. Não dormiu. Ficou pensando em Henrique. Henrique Valadares tinha entrado na vida de Rafael aos 23 anos, quando os dois estavam na mesma turma de engenharia civil em Uberlândia.
Henrique era 2 anos mais velho, tinha reprovado em cálculo 2 vezes e compensava a dificuldade técnica com uma facilidade de relacionamento que Rafael nunca teve. Enquanto Rafael resolvia a equação, Henrique fazia amizade. Enquanto Rafael planejava, Henrique negociava. Na prática, eram complementares. O pai de Rafael, Antônio Alcântara, tinha reconhecido isso cedo e chamado Henrique para a empresa aos 27 anos. Na época, a empresa se chamava Alcântara Engenharia e tinha 12 funcionários. Quando Antônio morreu, tinha 140. E quando Rafael assumiu e passou os 10 anos seguintes expandindo, chegou a quase 400. Em todo esse tempo, Henrique nunca deu sinal de que era outra coisa que não o que parecia. Ou Rafael nunca soube olhar. De manhã cedo, Rafael foi até o barraco de Lívia. Ela estava do lado de fora, acendendo um fogão a lenha improvisado. Mateus dormia ainda. O ar estava frio, daquele frio de madrugada do interior que demora para ir embora. Café? Ela perguntou. Aceito. Ela não comentou que ele tinha ficado. Provavelmente já sabia que ele não ia voltar para a cidade naquele dia. Ficaram sentados numa tora de madeira perto do fogão, esperando o café ferver. O sol estava subindo devagar, tingindo tudo de laranja pálido. Um pássaro, que Rafael não sabia o nome, cantou 3 notas e parou. Me conta como foi, ele disse. Ela soube o que ele quis dizer. A gravidez? Tudo. Desde que você saiu de casa. Ela serviu o café num copo de alumínio. Ficou olhando para a chama por um momento. Saí com a mochila. Dinheiro em espécie que a gente guardava em casa para emergência. O celular que descartei na primeira cidade que parei. Peguei ônibus. Primeiro para Patos de Minas. Fiquei 2 dias na casa de uma mulher que tinha um quarto de pensão. Paguei adiantado. Não dei nome. Depois peguei outro ônibus para o norte. Para o norte de Minas? Para o norte. Fui parar em Januária. Lá fiquei 3 meses. Trabalhei numa padaria. A dona, uma mulher chamada Zuleide, não perguntava muito. Só precisava de uma funcionária que chegasse cedo e não reclamasse de salário. 3 meses em Januária. Depois soube que um homem estava fazendo perguntas por lá. Não sei se era alguém atrás de mim ou coincidência, mas não esperei para saber. Ela soprou o café. Fui indo. Passei por Manga, por São Francisco, por Brasília de Minas. Fui parando onde dava para parar. Sozinha. Grávida. Sim. Lívia. Rafael, não. Não me olha assim. Como? Com pena. Eu não quero pena. Ela foi firme nisso. Eu fiz o que precisava fazer. Ele segurou o impulso de responder e deixou ela continuar. O Mateus nasceu num posto de saúde em Montes Claros. Eu dei um nome falso. Depois, quando ele tinha uns 2 meses, eu me arrisquei e fui até um cartório regularizar a certidão dele com meu nome verdadeiro e sem pai registrado. Precisava que ele existisse de verdade no papel. Ela fez uma pausa. Foi o momento mais assustador, porque meu nome no sistema podia me localizar. Mas não localizaram. Não imediatamente. Mas uns 4 meses depois foi quando mandei aquela mensagem para você. E em seguida, apareceram aqui. Ela apontou vagamente para o horizonte. Naquele lugar, não aqui. Eu estava em Salinas na época. E daí vieste parar aqui. Não vim diretamente. Passei por 2 lugares mais antes. Vim parar aqui porque a mulher que me alugou esse barraco não quis saber meu nome e cobrava R$ 200 por mês. Ela olhou ao redor. Já faz 1 ano e 2 meses. Rafael ficou quieto. 1 ano e 2 meses naquele barraco, com um menino de 4 anos, sem vizinho a menos de 2 quilômetros, sem internet, sem sinal de celular, sem nada. Como você vive? Ele perguntou. Financeiramente. Faço sabão, faço bordado, vendo quando vou à venda do seu Augusto. Cuido de galinha de uma fazenda vizinha. Dá para sobreviver. Não é sobreviver que eu quero para você. Ela o olhou. O que você quer não era o que eu tinha condição de oferecer. Eu sei. Ele segurou o copo de alumínio com as 2 mãos. Mas agora eu estou aqui. Sim, está. Ela pausou. Como você me encontrou, Rafael? E ele teve que ser honesto.
Não sei. Peguei a estrada de terra por impulso. Não tinha motivo lógico. Ela ficou olhando para ele por um momento. Você sempre foi teimoso demais para aceitar que não havia caminho. Você está me chamando de teimoso ou de fiel? Ela deu o que quase foi um sorriso. Ainda não decidi. Mateus acordou reclamando de fome, como toda criança acorda, sem cerimônia e sem transição. Apareceu na porta com o cabelo amassado e o caminhão vermelho na mão, ainda de roupa de dormir, e ficou olhando para Rafael com a expressão franca de quem não aprendeu ainda a esconder a curiosidade. Você dormiu aqui? O menino perguntou. Não, vim de manhã. Por quê? Vim visitar sua mãe. Mateus considerou isso. Você é amigo dela? Rafael olhou para Lívia, que estava mexendo no fogão e claramente deixando essa conversa para ele. Sou, Rafael disse. Ela não tem muito amigo aqui, Mateus disse com a seriedade prática de criança que observa o mundo sem filtro. Eu sei, por isso vim visitar. O menino processou. Tem biscoito no bolso? Mateus. Lívia chamou, sem levantar a voz. Tô perguntando só. Não tenho biscoito, Rafael disse. Mas posso comprar lá na venda. Mateus olhou para a mãe. Posso ir junto? Você vai comer primeiro. O menino fez uma careta curta e entrou de volta. E Rafael ficou olhando para a porta vazia por um momento, sentindo aquele peso estranho, aquele misto de maravilhamento e culpa que é único de pais que perderam tempo que nunca vai voltar. Ele é esperto, Rafael disse baixo. Muito. A voz dela tinha orgulho nítido. Às vezes assusta. Parece você. Ela pausou o que estava fazendo. Às vezes parece você, ela disse. A teimosia, principalmente. E foi a primeira coisa que ela disse naquelas horas todas que tinha leveza nela. Quase afeto. Rafael não deixou parecer o quanto aquilo pesou bem. Mais tarde naquela manhã, enquanto Mateus dormia uma soneca e Lívia arrumava o barraco, Rafael ficou do lado de fora e ligou para Henrique. Era a primeira vez que ia falar com ele desde que a peça encaixou. O telefone chamou 3 vezes. Rafael! Que foi, meu irmão? Sumiu ontem de tarde. Achei que estava chegando hoje cedo à reunião. Cancelei a reunião, Rafael disse. Silêncio curto. Cancelou? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Surgiu uma coisa. Preciso de mais alguns dias aqui no interior. Que coisa surgiu? Problema de obra. Rafael usou o tom de sempre, aquele tom plano e eficiente. Questão de levantamento topográfico. Você sabe como é. Claro, claro. Quer que eu mande alguém? Não precisa. Eu resolvo. Tá, mas a reunião com o pessoal de Goiás é na próxima semana. Você lembra, né? Não pode... Eu sei das minhas reuniões, Henrique. Pausa. Verdade. Desculpa. É que você some assim de vez em quando e eu fico preocupado, sabe? A voz era calorosa, familiar, aquela voz de 15 anos de convivência. Mas tá bem, qualquer coisa me liga. Vou ligar, Rafael disse, e desligou. Ficou com o telefone na mão por um momento. 15 anos, e nunca tinha duvidado. Nunca tinha achado que a lealdade tinha um preço diferente do que acreditava. Mas Lívia tinha visto aquele arquivo. E Lívia não tinha motivo para mentir sobre isso agora, do fundo de um barraco no interior de Minas, depois de 5 anos escondida. O que ele precisava era do pendrive. E para pegar o pendrive, precisava que ela confiasse nele de volta. Precisava de tempo. E precisava, acima de tudo, ter cuidado. Porque se Henrique tinha antenas suficientes para rastrear uma mensagem de celular pré-pago 2 anos atrás, Rafael sabia que um passo em falso agora podia colocar Lívia e Mateus em risco de um jeito que ele não estaria disposto a aceitar. Voltou para a venda do seu Augusto, comprou biscoito de polvilho, um pacote de achocolatado, 2 maçãs e um caderno. O seu Augusto o olhou com aquela curiosidade discreta de interior, que não pergunta, mas não esconde que quer saber. O senhor é de Uberlândia? O velho tentou. De BH, Rafael disse. Que veio fazer por aqui? Ver um terreno. Comprar terra? Ainda não sei. Seu Augusto acenou com a cabeça, como se isso explicasse tudo.
Terra era a razão mais óbvia do mundo para um homem aparecer no meio do nada. Rafael pagou, guardou as coisas numa sacola e perguntou: "O senhor conhece a mulher que mora lá atrás, naquele barraco perto da curva, uns 4 quilômetros para dentro?" Seu Augusto parou o que estava fazendo. "A dona Lívia? Conhece ela?" "Conheço de venda. Ela vem uma vez por semana, às vezes duas. Traz bordado, compra o básico, leva o menino. Menino simpático aquele." Ele fez uma pausa. "Por que pergunta?" "Conheço ela de antes." O velho o olhou com a perspicácia calma de quem viveu o suficiente para saber quando alguém está dizendo menos do que sabe. "Ela é uma mulher quieta", seu Augusto disse. "Reservada, mas boa pessoa. Nunca deu trabalho." "Ninguém perguntou sobre ela? Por aqui nos últimos tempos?" A pergunta saiu mais direta do que Rafael pretendia. Seu Augusto franziu levemente o senho. "Não. Por que pergunta?" "Só curiosidade." O velho o olhou mais um segundo. "O senhor cuida de si", disse devagar. "Interior pode ser tranquilo, mas tem gente de todo tipo passando pelas estradas." Era um aviso embrulhado em comentário casual. Rafael o reconheceu como tal. "Obrigado, seu Augusto." Voltou ao barraco com as compras. Mateus estava acordado, sentado no chão com peças de um quebra-cabeça velho que tinha mais peças faltando que presentes. "Biscoito", o menino disse sem levantar a cabeça, como se já soubesse o que tinha na sacola. "Tem olho na nuca?" "Não, mas você disse que ia comprar." Rafael pôs a sacola na mesa. Mateus levantou, abriu o pacote com a concentração de alguém executando uma tarefa importante, pegou um biscoito, ofereceu um para Rafael sem pensar e foi sentar de volta no chão com o quebra-cabeça. Era um gesto automático, natural, de criança criada para dividir mesmo quando não tinha muito. Rafael olhou para Lívia, que estava numa cadeira, costurando bordado com a agulha rápida de quem faz aquilo há tempo. Ela estava olhando para o filho com um olhar que Rafael reconheceu. Era o olhar de quem ama alguém mais do que ama a própria vida. "Você fez um filho bom", ele disse baixo. Ela não respondeu imediatamente. "A gente ia fazer um filho bom", ela disse depois. "Se tivesse dado." Ele ficou com aquilo. "A gente ia fazer." Ela ainda usava o plural. À tarde, enquanto Mateus brincava do lado de fora, Lívia foi buscar o pendrive. Saiu sozinha. Disse que ia até a mangueira velha no fundo do terreno. Rafael ficou com o menino. Ficaram os dois em silêncio por um momento. Rafael sentado na tora. Mateus desenhando na terra com um graveto. "Você tem carro?" Mateus disse. Observação, não pergunta. "Tenho. Minha mãe não tem." "Não. Eu nunca andei de carro assim. Só de ônibus." Rafael olhou para o carro estacionado na beira da estrada de terra. "Quer andar?" Mateus parou com o graveto. "De verdade?" "De verdade." O menino jogou o graveto no chão e ficou em pé com uma energia que só criança tem. Aquela velocidade de 0 a entusiasmo em fração de segundo. "Pode, mãe!" Ele gritou na direção da mangueira. Lívia apareceu entre as árvores. "Pode o quê? Andar de carro com seu amigo." Ela olhou para Rafael. Rafael encolheu os ombros levemente. "Só ali e volta." Ela ficou um segundo. "Fica perto." Mateus não precisou de mais. Correu para o carro antes que ninguém mudasse de ideia. Rafael abriu a porta do passageiro e o menino entrou. Tentou puxar o cinto sozinho. Não conseguiu. Esperou que Rafael ajudasse sem pedir ajuda. Rafael ajustou o cinto. Ficou próximo o suficiente para ver os traços do filho de perto, daquela distância que a paternidade ocupa. Era esmagador. Ligou o carro. Foram até a curva. Deram a volta. Voltaram. 200 metros no total. Mateus ficou com as mãos no painel e um sorriso enorme que não diminuiu em nenhum segundo. Quando parou o carro, o menino disse: "Esse carro é rápido mesmo parado." Rafael não entendeu. "Como assim?" Ele ronca diferente, como se quisesse ir, mas está esperando. Rafael olhou para o painel. "Você presta atenção em coisa que adulto não presta. Minha mãe fala que eu presto atenção demais." "Não existe atenção demais." Mateus pensou nisso. "Minha mãe fala que existe quando é hora de dormir." Rafael deu uma risada. Real, curta
genuína. E foi a primeira risada que tinha dado em muito tempo que não era de educação. Lívia voltou da mangueira com uma lata de goiabada velha que estava enterrada perto da raiz. Abriu dentro do barraco. Dentro da lata, enrolado num pano plástico, havia um pendrive cinza. Ela colocou em cima da mesa na frente de Rafael. Está tudo aqui, ela disse. Os contratos, os pagamentos, os nomes. Rafael ficou olhando para o pendrive por um momento. Era pequeno, cabia no bolso, mas continha o suficiente para destruir ou para ser destruído por ele. Você sabe o que pode acontecer quando eu levar isso para frente? Sei. Henrique tem gente. O Meirelles tem mais gente ainda. Se eu chego no lugar errado com isso, eu sei, ela repetiu. Por isso eu precisava de você, de mim, da sua empresa, do seu nome, do seu acesso. Ela o olhou. Eu podia ter isso do lado de qualquer pessoa, Rafael, mas escolhi esperar você chegar. Ele ficou com aquilo. Você sabia que eu ia chegar. Não, ela foi honesta, mas eu esperava. Ficaram os dois olhando para o pendrive na mesa. Do lado de fora, Mateus voltou para dentro com o caminhão vermelho cheio de terra dentro da caçamba. Fiz uma carga, ele anunciou satisfeito. Você sabe o que é carga? Rafael perguntou. É quando o caminhão leva coisa pesada. De onde você sabe isso? Minha mãe me conta a história de caminhão. Rafael olhou para Lívia. Ela desviou o olhar para o filho. Vamos lavar as mãos, Mateus. Mas eu... Agora. O menino foi, reclamando em voz baixa. E Rafael ficou com a imagem. Lívia, sozinha, num barraco, contando história de caminhão para o filho, porque era a coisa mais próxima de um mundo maior que ela conseguia oferecer naquele momento. Ele guardou o pendrive no bolso. A partir de agora, ele disse devagar, quem carrega isso sou eu. Ela não respondeu, mas não tirou os olhos dele enquanto ele fechava o bolso. Rafael passou 3 dias em água fria. 3 dias que ninguém fora dali sabia que ele estava passando. Durante esses dias, estabeleceu uma rotina pequena. Acordava cedo, ia até o barraco, ficava com Mateus enquanto Lívia tratava das galinhas da fazenda vizinha. Tomava o café que ela fazia, simples, forte, igual ao que a avó dele fazia quando ele era criança no interior. À tarde, ele e Mateus ficavam do lado de fora enquanto ela bordava. E Rafael foi descobrindo o filho em pedaços, naquele ritmo pausado que as crianças impõem quando não sabem que você está tentando recuperar o tempo perdido. Mateus era curioso do tipo que não cansa. Perguntava sobre o carro, sobre as estradas, sobre por que o sol ficava laranja antes de sumir, sobre se os pássaros sabiam quando ia chover ou se chutavam. Não ficava quieto por muito tempo, mas quando ficava, era porque estava prestando atenção em alguma coisa que os adultos ao redor não tinham percebido. No segundo dia, o menino perguntou, você vai embora amanhã? Ainda não sei. Quando você sabe, me fala. Por quê? Porque eu quero saber. Rafael ficou com aquilo por um momento. Por que quer saber? Mateus encolheu os ombros com aquele gesto de criança que é honestidade disfarçada de casual. Porque é legal ter visita. Rafael não respondeu naquele momento, mas quando Lívia apareceu na porta um pouco depois, ele disse para ela, baixo, eu preciso ir para BH, mas volto em 3 dias. Ela o olhou. Para quê? Para conversar com uma pessoa que pode me ajudar com o pendrive. Quem? Uma advogada. Ela trabalhou no Ministério Público antes de abrir escritório. É de confiança. Como você sabe que é de confiança? Porque ela foi a única pessoa que tentou investigar o caso do contrato de patrocínio 2 anos atrás e foi intimidada para parar. Lívia ficou quieta. Intimidada como? Ameaças. Carro quebrado. Filho dela foi seguido 1 semana. Ela recuou na época, mas não esqueceu. Ele viu Lívia processar isso. Se ela recuou antes, como você sabe que não vai recuar de novo? Porque antes ela não tinha o pendrive. Antes de sair, Rafael ficou com Mateus por um tempo no final da tarde. Estavam sentados na tora de madeira do lado de fora e o sol já ia embora.
O menino tinha o caminhão no colo e estava arrumando um galho no interior da caçamba, fingindo ser madeira serrada. Seu amigo da minha mãe, Mateus disse sem virar. Fala, como é seu nome? Rafael pausou. Nos 3 dias o menino nunca tinha perguntado. Lívia nunca tinha dito. Rafael, Rafael. O menino testou o nome em voz alta, como se estivesse pesando. Meu avô se chamava Rafael. Rafael ficou quieto. É mesmo? Minha mãe fala que ele era um homem bom, que gostava muito de terra, que quando andava num campo, ficava olhando para o chão como se o chão fosse contar história. Antônio Alcântara, o pai de Rafael. Lívia tinha contado para o filho sobre o avô, sem nunca dizer que era o avô. Tinha guardado alguma coisa dos 2 lados da família naquele menino, mesmo de longe, mesmo escondida. Sua mãe te contou sobre ele, Rafael disse. Conta às vezes, quando eu pergunto de família. E o que mais ela conta? Mateus pensou. Que família não é só quem você vê todo dia. É também quem pensa em você quando está longe. Ele levantou o olhar. Eu acho que ela estava falando de você. Rafael ficou muito quieto. Por que acha isso? Porque ela falava olhando para o horizonte. Minha mãe, quando fala de coisa que não está aqui, ela olha para o horizonte. Ele voltou para o caminhão. Eu comecei a fazer isso também. Olhar para o horizonte, mas não aparece nada. O que você espera que apareça? Não sei, mas minha mãe sempre parece que está esperando alguma coisa. Rafael ficou com aquele menino de 4 anos que tinha observado a mãe, esperando por anos, sem saber o que ela esperava, mas que carregava aquela espera com ela de qualquer forma. Levantou. Quando eu voltar, ele disse, posso te trazer alguma coisa? Mateus levantou o olhar. Um caminhão igual a esse, mas maior. Grande como quanto? Mateus abriu os braços na maior abertura que conseguia. Grande assim. Vou ver o que acho. O menino voltou para o caminhão vermelho, satisfeito, como se o assunto estivesse resolvido. Rafael foi despedir de Lívia. Ela estava dentro, arrumando as coisas da noite. Quando ele apareceu na porta, ela parou. Cuida, ela disse. Você também. Ele olhou para ela um momento. Lívia, se alguém aparecer aqui que você não conhece, eu sei o que fazer. Eu sei que você sabe. Mas eu preciso dizer de qualquer forma. Ela o olhou. Por que precisa dizer? Ele ficou um segundo. Porque agora eu sei onde você está. E não consigo mais fingir que não sei. Ela não disse nada. Mas alguma coisa no rosto dela mudou de um jeito pequeno e difícil de nomear. Vai, ela disse. Suave. Ele foi. Belo Horizonte. Rafael entrou na cidade de noite, pelo trevo que vinha do interior, com o pendrive no bolso e a cabeça cheia de peças que ainda precisavam de lugar. Não foi para casa. A casa era um apartamento no Funcionários que há anos era mais depósito de passagens do que lugar de viver. Mas não foi para lá porque não queria o risco de ser visto por alguém ligado a Henrique antes de estar pronto. Foi para um hotel. Pagou em dinheiro. Subiu para o quarto. Sentou na beira da cama com o notebook, plugou o pendrive. Eram 62 arquivos, fotos de documentos tiradas às pressas, mas nítidas o suficiente. Contratos com valores adulterados. Aditivos assinados por pessoas que Rafael reconhecia. Planilhas de pagamento com nomes em código que não eram difíceis de decifrar. E no meio de tudo, um arquivo de texto, simples, sem formatação. Era uma lista, 14 nomes. O de Henrique estava em terceiro, o de Rodolfo Meirelles estava em primeiro, e o de Antônio Alcântara estava em 12º. Rafael ficou olhando para o nome do pai por um tempo longo. Antônio Carlos Alcântara. A data ao lado era de 8 anos atrás. 2 anos antes de Antônio morrer. Rafael fechou o notebook. Ficou no escuro do quarto por um momento. Ele tinha construído a empresa em cima do nome do pai. Tinha carregado aquele nome como se fosse um escudo e uma obrigação ao mesmo tempo. Tinha acordado todo dia tentando ser digno daquele sobrenome. E agora estava olhando para a evidência de que o sobrenome tinha sido usado para coisa que ele nunca teria aprovado. Mas o pai sabia? Ou o pai também foi usado?
Não tinha como saber. Antônio estava morto, e os mortos não se defendem. Rafael reabriu o notebook, releu o arquivo. A data de participação do pai era específica, um único contrato, um único pagamento registrado. Podia ser envolvimento, podia ser que alguém tinha usado o nome dele sem o pai saber. Não tinha como saber com certeza, mas tinha como investigar. E antes de qualquer outra coisa, tinha que ser honesto sobre uma coisa. Se o nome do pai estava ali, o nome da empresa estava ali. E se o nome da empresa estava ali, o nome dele estava ali por extensão, mesmo que indiretamente, mesmo que sem saber. Isso tornava tudo mais perigoso e mais necessário. Doutora Fernanda Queiroz tinha um escritório pequeno no bairro Prado, numa rua lateral que não chamava a atenção. Era uma mulher de 50 e poucos anos, óculos de aros finos, cabelo grisalho, cortado curto, e aquela postura de quem já foi surpreendida por muita coisa e aprendeu a não demonstrar. Rafael a conhecia de uma audiência de arbitragem de 2 anos atrás. Ela representava a outra parte. Ele tinha respeitado a forma como ela trabalhava. Direta, sem enfeite, sem recurso a argumento emocional. Quando ela abriu a porta e o viu, não demonstrou surpresa. Senhor Alcântara, doutora, entre. O escritório tinha estantes do chão ao teto, uma mesa de trabalho cheia de processos e um café que estava esquentando num cantinho. Ela fechou a porta, indicou a cadeira, não ofereceu café. Você não veio por causa de obra, ela disse. Não. Por que veio? Rafael colocou o pendrive em cima da mesa. Ela olhou para o pendrive, depois olhou para ele. O que é isso? Documentação de um esquema de desvio em contratos públicos de engenharia, que está em operação há pelo menos 8 anos no estado de Minas Gerais, envolvendo um deputado estadual, um sócio da minha empresa e possivelmente outras pessoas que ainda não identifiquei todas. Fernanda ficou quieta. E por que está trazendo para mim? Porque sei que você investigou isso antes e foi parada. Ela ficou muito quieta agora. Quem te disse isso? A pessoa que coletou esses documentos. Quem é essa pessoa? Alguém que pagou um preço alto por isso e que agora precisa de proteção. Fernanda ficou olhando para o pendrive por um tempo que Rafael não cronometrou. Você sabe o que está fazendo? Ela perguntou. Eu sei que estou sentado no escritório de uma advogada com um pendrive que pode me destruir a mim junto com a pessoa que quero destruir. E isso não te para? Não. Por quê? Rafael ficou um segundo. Porque tem um menino de 4 anos que nunca andou de carro antes de 3 dias atrás. E eu pretendo mudar isso. Fernanda tirou os óculos, limpou com a bainha da blusa, colocou de volta. Plugue aqui, ela disse, empurrando o notebook dela na direção dele. Eles ficaram 3 horas no escritório. Fernanda foi lendo devagar, parando, voltando, cruzando informação, fazendo perguntas que Rafael respondia quando sabia e dizia que não sabia quando não sabia. Ela tinha aquele jeito de trabalhar que não desperdiçava gesto. Cada pergunta tinha propósito, cada silêncio era para pensar, não para criar atmosfera. No final das 3 horas, ela se recostou na cadeira. O nome do seu sócio está aqui de forma clara. O nome do Meirelles está aqui de forma clara. Ela pausou. O nome do seu pai está aqui de forma menos clara. Um registro único, que pode ser interpretado de formas diferentes. Eu sei. Isso vai ser complicado para você pessoalmente. Eu sei. E o nome da sua empresa está aqui como veículo. Mesmo que indiretamente, mesmo que sem sua ciência. Eu sei, doutora. Ela o olhou. Você disse, eu sei 3 vezes. Porque eu sei. A maioria dos homens que aparece aqui com esse tipo de coisa vem com uma versão construída de si mesmos. Uma narrativa de como eles são vítimas e não parte do problema. Eu posso ter sido parte do problema sem saber que era. Sim, pode, mas essa é a verdade que eu tenho. E é com ela que preciso trabalhar. Fernanda ficou olhando para ele mais um momento. Quero fazer uma cópia disso. Guardar em 3 lugares diferentes. Antes de qualquer movimento, precisamos garantir que o original não seja o único. Combinado.
E a pessoa que coletou isso precisa de um lugar seguro antes de qualquer ação chegar ao espaço público, porque quando isso sair, vai sair com força, e as pessoas que estão nessa lista vão procurar o ponto fraco. Ela é o ponto fraco. Sim, então cuide dela primeiro. Rafael colocou o pendrive no bolso. Já estou cuidando. Voltou para o interior no dia seguinte, como prometeu. Parou numa cidade maior no caminho, entrou numa loja de brinquedos, ficou em frente a uma prateleira de caminhões por um tempo maior do que um homem adulto normalmente fica. Comprou o maior que tinha, com carroceria de madeira e pneus de borracha e uma buzina que funcionava de verdade. Voltou à estrada de terra com aquele caminhão no banco de trás. Quando chegou ao barraco, Mateus estava do lado de fora com um graveto na mão, desenhando no chão. Quando viu o carro, levantou. Quando viu Rafael sair com a caixa grande, parou completamente. É o que eu estou pensando? Ele perguntou. Depende do que você está pensando. Mateus correu. E Rafael achou naquele momento que o sorriso daquele menino era a coisa mais importante que ele tinha visto em muito tempo. Lívia apareceu na porta. Olhou para o filho, olhou para Rafael, não disse nada, mas Rafael viu. E foi suficiente. A doutora Fernanda trabalhou rápido. Em 10 dias, ela tinha estabelecido contato com 2 procuradores federais, que ela conhecia de quando ainda estava no MP. Não enviou o conteúdo do pendrive por e-mail, não por mensagem, não por nenhum canal digital. Pediu um encontro presencial. Um café sem advogado da outra parte, sem protocolo, só ela e 2 homens que ela sabia que eram limpos porque conhecia a história deles de perto. Rafael não foi a esse encontro. Ela disse que era melhor assim. Seu nome não pode aparecer no início desse processo. Se aparecer, vira pessoal antes de virar jurídico. E se virar pessoal primeiro, o Meirelles vai usar isso contra você. Mas em algum momento meu nome vai aparecer. Vai, mas na hora certa e da forma certa. Ele confiou nela. Enquanto isso, continuou aparecendo em água fria. Não mais de 2 em 2 dias, para não estabelecer um padrão visível. Variava o horário. Às vezes chegava pela manhã, às vezes à tarde. Às vezes trazia coisa concreta. Mantimentos, um remédio que Mateus estava precisando para uma tosse que não estava passando, uma lona nova para cobrir um pedaço do telhado que estava cedendo quando chovia. Outras vezes, chegava só para estar. Mateus foi acostumando com a presença dele de um jeito natural, sem cerimônia, daquele jeito que criança acostuma quando sente que a presença é segura. Começou a contar as histórias do dia para ele. O pé de manga que tinha uma formiga rainha, a cobra que apareceu na cerca e a mãe matou com cabo de enxada antes que ele chegasse perto, a nuvem que tinha formato de caminhão. Rafael escutava tudo e foi notando que escutar Mateus era uma forma de recuperar uma linguagem que tinha esquecido. Uma linguagem simples, sem estratégia, sem segunda camada. Criança fala o que pensa porque ainda não aprendeu que pensar tem custo. Com Lívia era mais difícil. Havia entre eles aquela tensão específica de 2 pessoas que se amaram muito e foram separadas por algo que nenhum dos 2 causou completamente, mas que os 2 carregavam de alguma forma. Havia afeto, havia saudade, do tipo que não se confessa facilmente porque confessa demais. E havia também mágoa. Mesmo que ela não fosse declarada, havia perguntas que nenhum dos 2 fazia em voz alta, porque fazer em voz alta tornava real um peso que ainda não sabiam onde depositar. Num desses dias ele ficou até o anoitecer. Mateus tinha dormido cedo, cansado de uma tarde inteira brincando. Eles 2 ficaram do lado de fora, sentados na tora, com o céu do interior abrindo em cima deles, daquele jeito que só acontece longe de luz artificial, com mais estrelas do que você lembra que existem. Você vai nos tirar daqui, Lívia disse. Não era pergunta. Sim. Para onde? Para um lugar seguro primeiro, enquanto o processo corre. E depois do processo, ele ficou um momento. Isso é conversa para depois do processo. Ela concordou com a cabeça levemente.
Eu preciso te perguntar uma coisa, ela disse. Pode. Você está fazendo isso. O processo, o pendrive, a advogada. Por que quer fazer a coisa certa? Ou porque quer me trazer de volta? Rafael ficou quieto. É possível que as duas coisas coexistam? É possível. Mas eu preciso saber qual vem primeiro. Ele pensou com honestidade antes de responder. A coisa certa vem primeiro, ele disse. Não porque eu não quero te trazer de volta, mas porque se eu colocar você na frente da coisa certa, eu coloco você em risco, e eu já perdi você uma vez. Ela ficou olhando para o céu. Eu também perdi você, ela disse, baixo. Não foi só você que perdeu. Eu sei. Às vezes fico com raiva. De mim? Não. Da situação. De não ter tido escolha. De ter tido que fazer tudo sozinha. Ela pausou. E às vezes fico com raiva de você porque você estava lá e eu não podia ir até você. E eu sei que não é justo, porque você não sabia, mas a raiva não pergunta se é justa. Não precisa ser justa, pode ser o que é. Ela virou o rosto para ele. Você aprendeu a dizer isso. Aprendi com o tempo. Com o tempo ou com a perda? São a mesma coisa, às vezes. Ficaram em silêncio por um tempo. Lá dentro, o barulho leve de Mateus virando na cama. Ele vai querer saber, Lívia disse. Eu sei. Quando você acha que devemos contar, quando você achar que ele está pronto. Ele tem 4 anos. Não sei se 4 anos é pronto para alguma coisa dessas. 4 anos entende mais do que a gente pensa. Rafael olhou para ela. Ele me disse que você olhava para o horizonte esperando alguma coisa. Ela fechou os olhos por um segundo. Ele disse isso. Disse. Criança não devia prestar atenção em tudo que presta. Mas ele presta. E vai continuar prestando. Então, quando a gente contar, vai ter que ser a verdade. A versão que ele consegue entender, mas a verdade. Ela abriu os olhos. Que versão é essa? Que o pai dele estava longe, que não sabia que ele existia, e que quando soube, veio. Simples assim. Lívia ficou com aquilo. Às vezes as coisas mais difíceis cabem em menos palavras do que a gente imagina. Ela disse. Ficaram mais um tempo olhando para as estrelas. Depois ela disse bem baixo, como se estivesse falando mais para ela mesma do que para ele. Eu também procurei você, do jeito que podia, que era pensar em você. Rafael não respondeu, mas alcançou a mão dela na tora, e ela não tirou. O processo foi rápido depois que os procuradores tiveram o material. Fernanda tinha razão. Quando caiu, caiu com força. O primeiro a ser notificado foi Meireles. Não publicamente ainda, mas internamente, com uma intimação discreta que vazou antes do prazo previsto, como essas coisas sempre vazam. No dia seguinte à intimação, 2 veículos de imprensa de BH já tinham matéria em preparo. Fernanda soube disso antes de sair nos portais. Rafael soube pelo celular, numa tarde em Água Fria, quando o sinal apareceu por um momento e uma enxurrada de notificações chegou de uma vez. Estava do lado de fora, vendo Mateus tentar empurrar o caminhão grande no terreno irregular, quando o celular vibrou repetido. Leu as primeiras mensagens. Henrique tentando ligar. 4 chamadas perdidas em 40 minutos. Assessores de Meireles mandando e-mail institucional sem sentido claro. Uma jornalista que ele conhecia de vista pedindo comentário. E a Fernanda. Começou. Tudo conforme planejado. Não responda nada a ninguém. Deixa comigo. Rafael guardou o celular. Mateus olhou para ele. Você ficou sério, o menino disse. Aconteceu uma coisa importante. Ruim? Não. Necessária? Mateus considerou. Minha mãe fala que necessário às vezes dói, que nem ruim, mas é diferente. Sua mãe é sábia. Ela é. O menino voltou para o caminhão. Ajuda eu empurrar aqui? Rafael ajoelhou na terra, pôs a mão na carroceria do caminhão ao lado da do filho e empurrou. O caminhão avançou. Henrique ligou 16 vezes naquele dia. Rafael atendeu na 17ª. Finalmente. A voz de Henrique estava diferente. Não era mais o tom caloroso de sempre. Havia tensão embaixo, mal controlada. Rafael, eu preciso te ver. Precisa ser hoje. Não posso hoje.
Rafael, sério, você viu o que está saindo na imprensa? Tem coisas circulando sobre a empresa, sobre contratos, eu preciso... Henrique, que? Para. Silêncio. O que foi? Você sabe o que foi. A voz de Rafael era plana, sem raiva encenada, sem dramaturgia. Você sabe exatamente o que foi. E você sabe que eu sei. Pausa longa. Quando Henrique voltou a falar, a voz tinha mudado de novo. Tinha perdido o aquecimento. Não sei do que você está falando. Tá bem. Rafael, quando você tiver algo concreto para dizer, ligue. Até lá, não atendo mais. Desligou, e foi a conversa mais curta e mais definitiva de 15 anos. Lívia soube do processo pelo Rafael. Sentaram os dois dentro do barraco, com o Mateus dormindo, e ele contou o que tinha ido para Fernanda, o que os procuradores tinham recebido, o que estava acontecendo agora. Ela ouviu sem interromper. Quando ele terminou, ela ficou quieta por um tempo. Faz quanto tempo você sabia que ia fazer isso? Desde que você me deu o pendrive. Não. Faz quanto tempo você sabia que ia enfrentar isso, mesmo que custasse a empresa, mesmo que custasse o nome do seu pai? Ele pensou. Desde que viu Mateus na porta. Ela ficou com aquilo. Por que o Mateus? Porque quando vi ele, entendi que tinha coisas maiores do que o que eu tinha construído. E que o que eu tinha construído não valia nada se estava em cima de algo podre. Ela ficou olhando para a mesa. O nome do seu pai, ela disse. Eu sei que está lá, eu vi. Sim, isso vai aparecer. Vai. Como você está com isso? Ele ficou honesto. Não sei ainda. É recente. Ainda estou processando. Uma pausa. Mas eu prefiro a verdade sobre ele do que uma versão protegida que não era real. Ele pode ter sido usado sem saber, Rafael. Pode. E eu vou defender essa possibilidade da forma que puder. Mas não vou esconder para proteger a versão que eu queria que fosse verdade. Lívia o olhou de um jeito que ele reconheceu. Era o jeito com que ela o olhava quando estava orgulhosa dele, mas não queria dizer em voz alta. Ele nunca tinha esquecido esse olhar. A Fernanda disse que vai me contactar, Rafael continuou, e que precisamos te colocar num lugar seguro antes que o Meirelles comece a puxar os fios e eventualmente chegue nessa direção. Eu ouvi isso antes e fui parar nesse barraco. Dessa vez vai ser diferente. Por quê? Porque dessa vez eu sei onde você está. 2 dias depois, Fernanda ligou. Precisamos mover ela agora. A advogada disse sem preâmbulo. O Meirelles contratou advogados agressivos e eles estão fazendo pressão para virar a narrativa. Um dos argumentos deles é que a documentação foi obtida ilegalmente e que a fonte é fabricada. Para combater isso, a testemunha precisa ser acessível ao processo. Protegida, mas acessível. Entendo. E o depoimento dela, pessoalmente, tem peso que nenhum documento digital vai ter. Ela viveu 5 anos escondida por causa disso. Esse é um dado concreto que pode ser verificado e que vai pesar muito. Ela vai precisar depor. Eventualmente, não agora, mas precisamos que ela esteja em lugar seguro e em contato com o processo. Rafael ficou quieto um segundo. Eu vou buscar ela. Quando chegou ao barraco e explicou para Lívia, ela ficou quieta por um tempo. Depor, ela disse. Eventualmente, não agora. Meu nome vai aparecer. Sim, o Mateus vai estar protegido. Há mecanismos legais para isso. Ela ficou olhando para o quarto onde o filho dormia. Eu passei 5 anos evitando exatamente isso. Eu sei, mas agora evitar não é mais a opção mais segura. A opção mais segura é resolver. Você tem certeza disso? Tenho certeza da Fernanda. Não tenho certeza de mais nada, porque ninguém tem. Mas a Fernanda é a pessoa que eu confio mais nisso tudo. Lívia ficou um tempo em silêncio. Me dá essa noite, ela disse. Tá bem. Pode dormir no quarto do seu Augusto? Posso. Volta amanhã cedo. Ele foi. Voltou antes do sol sair completamente. Lívia estava acordada. Mateus dormia ainda. Ela estava sentada com uma mochila do lado, menor do que Rafael imaginava. Uma mochila que cabia uma vida inteira comprimida, porque era o que ela tinha aprendido a fazer. Ele ainda não sabe, ela disse sobre o filho.
Quando acordar, contamos juntos. Você vai ser o pai que apareceu. Sim, ele vai ter perguntas que a gente não vai saber responder hoje. Eu sei, mas vamos responder as que a gente sabe. Ela ficou olhando para a mochila. Eu sempre soube que esse dia ia chegar, que eu ia ter que parar de correr. Uma pausa. Só não sabia se ia ser porque eu estava segura o suficiente para parar ou porque não tinha mais para onde correr. É porque você está segura o suficiente? Ela levantou o olhar para ele. É porque você está aqui. E foi a primeira vez, naqueles dias todos, que ela disse sem rodeio algo que coubesse claramente na categoria do que ainda existia entre eles. Rafael não respondeu com palavra. Só ficou ali, de pé na porta do barraco. E às vezes ficar é a resposta mais completa que existe. Mateus acordou com o barulho de passarinho e saiu do quarto com o cabelo amassado e o caminhão vermelho na mão como sempre. Viu a mochila. Viu Rafael, viu a mãe, ficou quieto, com aquela sensibilidade de criança que detecta quando o ar está diferente. Vamos viajar? Ele perguntou. Vamos, Lívia disse. Pro caminhão grande? Ele olhou para Rafael. Não exatamente, Rafael disse. Mas para um lugar melhor do que aqui, Mateus processou. Vai ter cama grande? Vai. Mais de um biscoito de polvilho por dia? Lívia deu uma risada curta, surpreendida. Vai ter, meu filho. Mateus foi buscar o caminhão grande que estava no canto, colocou debaixo do braço com a seriedade de alguém que não vai deixar o bem mais precioso para trás. E virou para Rafael. Posso sentar do lado da janela? Pode. Toda vez? Toda vez que quiser. Mateus foi em direção ao carro, e Lívia olhou para o barraco uma última vez. Rafael ficou ao lado dela. Tem alguma coisa que você quer pegar? Não. Ela ficou um segundo. Tem a foto na parede. A foto do lugar que eu não reconheci. É uma foto da fazenda dos meus pais. Tirei antes de sair de Minas da primeira vez. Ela entrou, tirou a foto da parede com cuidado, dobrou e colocou no bolso. Pronto. Foram até o carro. Mateus já estava dentro, com o cinto quase ajustado, tentando pela segunda vez, e quase conseguindo. Rafael abriu a porta, ajudou com o cinto. Ligou o motor. O carro ronrou. Ele ronca igual. Mateus disse, satisfeito, como se o carro fosse um velho conhecido. E foram embora. Estrada de terra levantando poeira atrás. 3 pessoas num carro indo em direção a um horizonte que ainda tinha muita coisa para resolver, mas que era infinitamente mais amplo do que um barraco no fundo do mundo. Os meses que se seguiram não foram simples. Rafael nunca fingiu para si mesmo que seriam. Havia o processo jurídico, que correu com aquela velocidade específica das coisas que envolvem gente poderosa. Rápida quando a pressão pública estava alta, lenta quando os advogados da defesa encontravam uma fissura técnica e sempre imprevisível o suficiente para não deixar que ninguém relaxasse completamente. Havia a imprensa, que descobriu o nome de Rafael como sócio da empresa e o transformou numa figura ambígua por um tempo. Aquela zona cinzenta desconfortável de quem está num processo, mas não está no banco dos réus. Havia a empresa, que tremeu. Contratos foram suspensos preventivamente. Alguns clientes recuaram. Um fornecedor de anos ligou, pedindo garantia de que as operações continuariam normais. E Rafael teve que ser honesto. Não sabia dizer. O que sabia era que os livros contábeis dela eram limpos, porque ele tinha cuidado disso pessoalmente, e que isso eventualmente ia aparecer no processo. Eventualmente apareceu. Mas o custo humano de esperar o eventualmente é alto. Fernanda tinha conseguido uma casa num condomínio fechado, numa cidade do interior de Minas, diferente das que Lívia tinha passado, num lugar sem histórico de vínculo com nenhum dos dois. Uma casa pequena, com jardim, com um quarto para Mateus que tinha janela grande. A primeira noite que Mateus dormiu naquele quarto, ele ficou um tempo acordado, olhando pelo teto. Rafael foi até a porta, pensando que o menino precisava de água. Mateus estava com os olhos abertos e o caminhão vermelho no peito, olhando para o teto com uma expressão que era muito mais velha do que 4 anos. Não tá com sono?
Rafael perguntou, baixo. Tô, mas fico com medo quando troco de lugar. Medo de quê? De acordar e o lugar ser diferente de novo. Rafael entrou no quarto, sentou na beira da cama. Esse lugar vai ficar por um tempo. Quanto tempo? Bastante. Mas depois muda? Pode ser que mude, mas você vai saber antes de mudar. O menino ficou pensando. Você vai estar aqui quando eu acordar? Rafael ficou um segundo com aquela pergunta. Vou. Toda manhã? Toda manhã. Mateus fechou os olhos. Tá bom então. E dormiu com a velocidade que só criança dorme quando sente que está segura. O momento de contar veio numa tarde de sábado. Não foi planejado. Não havia roteiro. Mateus estava brincando no jardim, os dois adultos sentados na varanda tomando café, e o menino veio correndo com aquela urgência de criança que achou alguma coisa interessante no chão. Tem uma lesma aqui. Não mexe na lesma, Mateus, Lívia disse. Mas ela está se movendo devagar demais. Ela é uma lesma, meu filho. Ela move devagar porque é a velocidade dela. Mateus ficou olhando para a lesma por um momento. Minha velocidade também é devagar às vezes. Às vezes. Quando é que a velocidade de uma pessoa muda? Quando ela precisa. Mateus levantou o olhar para Rafael. Você se move devagar ou rápido? Depende do que estou fazendo. Quando você veio me buscar, você veio rápido ou devagar? Rafael olhou para Lívia. Ela ficou quieta. Vim o mais rápido que pude, Rafael disse. Mateus ficou com aquilo. Me buscar. Então você foi me buscar. Fui, mas eu já estava com minha mãe. Você estava, mas eu fui buscar os dois. O menino ficou olhando para ele com aquela avaliação frontal de criança que está chegando num lugar sem saber que está chegando. Por que você foi buscar a gente? Rafael olhou para Lívia de novo. Ela fez um gesto pequeno com a cabeça. Ele se ajoelhou para ficar na altura de Mateus. Porque eu sou seu pai. O jardim ficou quieto. Mateus ficou olhando para ele. Não com susto, não com choro, com aquele olhar de quem está alinhando uma informação que já estava meio ali, esperando o nome. Meu pai que estava longe? Sim, mas que era um homem bom. Isso foi o que sua mãe disse? Isso foi o que ela disse. Rafael ficou com aquilo. Eu tentei ser, ele disse, e vou continuar tentando. Mateus ficou um tempo olhando para ele. Depois olhou para Lívia. Você sabia que ele era meu pai? Sabia. Por que não me falou antes? Porque estava esperando o momento certo. Esse é o momento certo? Eu acho que sim. Mateus ficou um tempo processando. Então virou de volta para Rafael. Você fica aqui agora? Fico. Todo dia? Todo dia. O menino assentiu, devagar, como se estivesse fazendo um acordo. Tá. E voltou a lesma. Lívia levou a mão à boca. Não de choro exatamente. Do tipo de emoção que não tem nome fácil, que é alívio e dor e amor e o peso de todos os anos, todos chegando de uma vez. Rafael ficou de pé ao lado dela. Não disse nada. Às vezes não há nada a dizer que não diminua o momento. O depoimento de Lívia aconteceu 4 meses depois de ela sair do barraco. Fernanda a preparou com cuidado. Não para criar um personagem, mas para garantir que o que Lívia dizia era dito da forma que o processo precisava ouvir. Cronologia, contexto, causalidade. Lívia depôs por 3 horas. Rafael ficou do lado de fora da sala, sentado num corredor de repartição pública com aquele cheiro específico de papel velho e café de máquina, esperando. Quando ela saiu, estava pálida, mas estava de pé. Como foi? Ele perguntou. Mais difícil do que eu esperava. Quer sentar? Não. Quero sair daqui. Foram embora. No carro, em silêncio por um tempo. Então ela disse. Eles perguntaram se eu tinha medo de ter vindo a público. E você? Disse que tinha medo de não ter vindo a público. Ele ficou com aquilo. Essa foi a resposta certa. Foi a verdade. Que às vezes é a mesma coisa. O processo resultou em indiciamento de Henrique Valadares e de Rodolfo Meirelles, com mais 7 nomes de segundo escalão. Não foi rápido. Levou 14 meses desde o primeiro contato de Fernanda com os procuradores até o indiciamento formal.
14 meses de processo, de imprensa, de pressão, de dias difíceis. Mas chegou. Quando Rafael leu a notícia no portal do MP, estava sentado na varanda da casa nova que tinha comprado, numa cidade interiorana de Minas, pequena o suficiente para ter paz, mas grande o suficiente para ter escola e médico. Uma fazenda pequena nos fundos, que ele comprou não para produção, mas porque precisava de terra embaixo dos pés. O nome do pai tinha aparecido no processo como elemento de investigação histórica. Mas Fernanda tinha conseguido demonstrar, com documentação da própria empresa e depoimentos de funcionários antigos, que o registro único associado ao nome de Antônio Alcântara tinha sido inserido no arquivo por Henrique, sem o conhecimento do sócio. Era difícil provar com certeza absoluta, mas havia evidência suficiente para que a dúvida razoável funcionasse a favor. Não era absolvição completa. Era a verdade mais próxima que o processo conseguiu chegar. Rafael aceitou, porque era o que havia. Mateus aprendeu a andar de bicicleta no mês seguinte ao indiciamento. Caiu 4 vezes no mesmo dia. Levantou as 4. Na 5ª tentativa, foi embora pela estrada de terra da fazenda e não parou. Rafael correu atrás por reflexo antes de perceber que não precisava mais. O menino foi sozinho até o fim da estrada, fez a curva, voltou. Chegou freando de qualquer jeito, aterrissando um pé no chão antes de parar, sorrindo com aquele sorriso que era impossível de não reconhecer. Muito fui, Mateus disse como se aquilo fosse uma descoberta de outro porte. Foi, Rafael concordou. Minha mãe viu? Estou aqui, Lívia chamou da varanda. Viu que eu fui? Vi que você foi e voltou. O segundo é mais importante. Mateus considerou isso. Porque voltar é mais importante. Porque ir é mais fácil, ela disse. Voltar é que é a coragem de verdade. Naquela noite, depois que Mateus dormiu, Lívia e Rafael ficaram na varanda. Era uma varanda que dava para um quintal, e o quintal dava para um campo aberto. E o campo aberto se perdia no escuro do interior, sem limites claros. Havia grilos. Havia um vento manso que fazia o capim balançar de um lado para o outro. Você quer falar sobre a gente? Lívia perguntou. Quando você quiser. Eu quero agora. Ele se virou para ela. Ela estava olhando para o campo. Depois olhou para ele. Eu não sei se consigo voltar ao que era antes. Eu não estou pedindo o que era antes. O que está pedindo? O que vier depois, seja o que for, ela ficou com aquilo. Pode demorar. Eu sei esperar, comprovadamente. Ele disse isso sem amargura, só com o fato. Ela deu uma risada baixa. Isso foi uma piada? Foi uma observação. Às vezes é a mesma coisa com você. Ficaram em silêncio por um momento. Eu ainda amo você, ela disse. Não é a mesma coisa de antes. É outra coisa. É mais pesada. Tem mais camadas. Ela pausou. Mas eu sei, você sabe. Eu sei porque ainda amo você. E também é mais pesado, também tem mais camadas. E isso não te assusta? Me assusta. Mas o que é bom de verdade sempre assusta um pouco. Ela ficou olhando para ele. Você também aprendeu isso com o tempo? Aprendi com a perda, que às vezes é a mesma coisa. Ela alcançou a mão dele. Ficaram assim, olhando para o campo aberto, com o vento balançando o capim, com um filho dormindo dentro de casa que tinha aprendido a andar de bicicleta naquele dia e que ia acordar amanhã, sem saber que esse era um dos dias que os pais iam lembrar para sempre. Não havia música, não havia cena grande. Havia 2 adultos numa varanda no interior de Minas, com a mão um do outro, com tudo o que foi e com o que estava começando a ser. E às vezes isso é suficiente. Às vezes isso é tudo. 3 meses depois, Mateus perguntou se podia chamar Rafael de pai. Não foi uma pergunta dramática. Foi numa manhã de semana, enquanto os 3 tomavam café e o menino estava com a boca cheia de pão e perguntou de passagem, como se fosse uma coisa pequena, como se perguntasse se podia pegar mais suco. Rafael e Lívia se olharam. Pode, Rafael disse.
Sempre pôde, Lívia completou. Mateus assentiu, sério, como quem registra uma informação importante. Voltou para o pão. E foi assim. Sem cerimônia, sem cena. Só um menino que decidiu que era hora de chamar pelo nome certo e 2 adultos que estavam prontos quando ele decidiu. A empresa de Rafael passou por uma reestruturação que durou 1 ano. Alguns contratos não voltaram. Outros voltaram com mais cautela. Novos vieram de lugares que ele não esperava, de clientes que tinham acompanhado o processo e concluído que a empresa era mais limpa por ter passado por aquilo do que por nunca ter sido testada. Rafael contratou uma nova diretoria, gente que ele escolheu com um nível de cuidado que antes delegava. Henrique foi afastado compulsoriamente durante o processo e depois disso nunca mais teve contato com Rafael. Havia uma parte de Rafael que sentia a perda de 15 anos de convivência como uma cicatriz. Não é fácil descobrir que uma pessoa que você chamou de amigo era outra coisa por baixo. A raiva passa mais rápido, a tristeza dura mais. Mas Rafael era homem que trabalhava com terra e estrutura. Sabia que fundação comprometida não se reforma com enfeite em cima. Derruba e constrói de novo, com material melhor. Num domingo de manhã, Rafael foi até o cemitério onde o pai estava enterrado. Era a primeira vez que ia desde que o processo tinha terminado. Ficou em frente à lápide por um tempo. Não tinha discurso preparado. Nunca tinha esse tipo de coisa. Mas havia uma conversa que precisava acontecer, mesmo que fosse unilateral, mesmo que só um lado pudesse falar. Eu não sei o que você sabia, ele disse baixo. Não sei se vai dar para saber. Uma pausa. Mas eu conheço quem você era. E o que eu conheço de você não combina com o que tentaram colocar no seu nome. O vento passou. Eu vou continuar acreditando nisso, até ter razão para acreditar em outra coisa. E espero não ter. Ficou mais um momento. Você ia gostar do Mateus, ele disse por último. Ele presta atenção em caminhão igual a você. Voltou para o carro. Lívia estava esperando do lado de fora. Tinha ido junto, mas ficado no carro com Mateus, que estava dormindo no banco de trás. Ficou muito tempo lá, ela disse. Tinha coisa para dizer. Ele ouviu? Espero que sim. Ela ficou olhando para ele. Você tá bem? Rafael olhou para o filho dormindo no banco de trás, com o caminhão vermelho ainda na mão mesmo dormindo. Tô, ele disse. E dessa vez não era mentira. No aniversário de 5 anos de Mateus, fizeram uma festa pequena, no quintal da fazenda, com a família de Lívia, que veio do interior de Minas pela primeira vez em muitos anos, com a mãe dela que chorou quando viu Rafael e não explicou direito por quê, e com o pai dela que ficou quieto, mas que no final do dia foi até Rafael e ficou olhando para o campo ao lado dele por um tempo antes de dizer: ela fez a coisa certa, do jeito errado, mas a coisa certa. Eu sei, Rafael disse. Você também. Tentei. O sogro ficou mais um momento. Meu neto vai crescer bem. Vai, Rafael concordou. E foi o suficiente. Naquela noite, depois da festa, depois que Mateus tinha dormido exausto com um novo caminhão grande e 2 outros menores que os avós trouxeram, depois que a família tinha ido embora e a casa estava quieta, Lívia e Rafael ficaram lavando louça juntos na cozinha. Era uma coisa pequena. Mas era o tipo de coisa pequena que depois que você perde, percebe que era grande o tempo todo. 5 anos, ela disse. 5 anos, 2 meses e 18 dias, ele corrigiu. Ela parou o que estava fazendo e olhou para ele. Você contou? Contei desde o início. Ela ficou olhando para ele por um momento. Por que você nunca parou de procurar? Ele pegou o prato que ela estava enxaguando, secou, pôs no armário. Porque eu sabia quem você era. E sabia que a pessoa que você é não ia embora sem motivo. E se eu tivesse ido? Se eu tivesse ido por vontade? Então eu ia respeitar. E ia doer. Mas eu ia respeitar. Uma pausa. Mas eu ia verificar primeiro. Ela deu uma risada. Verificar? Verificar. Porque eu te conhecia. Ela balançou a cabeça, ainda rindo um pouco. E foi assim. Uma cozinha de interior. Louça sendo lavada, um filho dormindo no quarto.
Dois adultos que percorreram um caminho que não deveria ter existido, mas que os trouxe até exatamente aquele lugar, com exatamente aquele peso, com exatamente aquela leveza que só vem depois que o peso é dividido. Rafael não planejou o que disse a seguir. Saiu como aquelas coisas verdadeiras saem, sem aviso. Eu quero pedir você de volta, ele disse. Não do jeito que era antes, do jeito que somos agora. Ela parou. Ficou com as mãos molhadas na beira da pia. É uma proposta formal, é uma proposta honesta. Ela ficou olhando para ele por um tempo que não era longo, mas que era denso. Me dá tempo para pensar, ela disse. Quantos dias? Ela ficou um segundo e então disse, com um sorriso que Rafael não via desde uma varanda num domingo, num interior diferente, num sol de tarde que tinha acabado de tocar numa mulher que não sabia que estava sendo fotografada. Um dia! E Rafael soube que um dia era a resposta certa. Porque um dia, entre eles, sempre tinha sido suficiente para começar. Às vezes, o destino não é gentil. Não avisa, não pede licença, não escolhe o momento certo para separar pessoas que deveriam ter ficado juntas. Mas de vez em quando dois caminhos percorreram tudo o que tinham que percorrer, eles se cruzam de novo numa estrada de terra esquecida, levantando poeira, sem GPS, sem sinal. E o coração reconhece antes que a cabeça alcance. Porque o que é verdadeiro não esquece o caminho. Mesmo depois de anos, mesmo depois de tudo. Fim. Se você chegou até aqui, você faz parte de uma família especial. Essa história foi feita para tocar fundo. E se tocou, deixa esse like antes de ir. Cada curtida mostra que valeu cada palavra. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Porque as próximas histórias são tão intensas quanto essa, e a gente não quer que você perca nenhuma. Comenta aqui embaixo, de onde você está assistindo. Manda a cidade, o estado, o país. A gente adora ver de onde vem essa galera toda. E se essa história te marcou, compartilha com alguém que precisa acreditar que o amor de verdade não desaparece. Só espera a hora certa de voltar. Nos vemos na próxima história. Até lá!